Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Os vossos mandamentos vós nos deste, Senhor, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Abrimos a liturgia de hoje com o responsório no Salmo 18. Reflexão do dia 12 de fevereiro de 2023, sexto domingo do tempo comum, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Eulália, adolescente, torturada e martirizada. Veio a falecer mártir do Senhor com 13 anos de idade, por ter dado seu testemunho diante do imperador romano. Ela, que vendo seus pais serem perseguidos, procurou o imperador e chamou a atenção dele para aquela crueldade. E ele pediu que ela renunciasse a Jesus, ela não renunciou. Por isso, com 13 anos, recebeu 13 castigos, corte dos seus seios, foi lavada com pedra quente, arrastada por cavalos, jogada na fornalha e depois decapitada. Santa Eulália, adolescente que conseguiu testemunhar a presença do Senhor Jesus em meio às suas perseguições e morte, não renunciando ao Senhor, rogai por cada um de nós. Amém. Primeira leitura. Essa leitura em Eclesiástico, capítulo 15, de 16 a 21, sempre foi um marco na minha vida. O dia que eu li esta palavra, eu entendi que Deus respeita cada um de nós. Ele não, de jeito nenhum, se eu pegar uma faca agora, botar a ponta dela para cima e jogar minha mão sobre essa faca irá cortar minha mão, né? Porque foi uma decisão que eu tomei, usando do livre arbítrio, usando da minha faculdade de decidir, a liberdade que Deus me deu de decidir. Então, se eu fizer um mal porque eu quero fazer o mal, eu acabarei sendo refém desse mal e sofrendo essas consequências também. E Deus deixa, Deus deu liberdade. Então Deus não consegue se desdizer, ele não consegue, ele já falou que o homem é livre para agir. Então, dentro da nossa liberdade, nós podemos rogar a Deus que nos conduza às boas ações. É isso que fala Eclesiástico 15, de 16 a 21. Vamos ao texto. Leitura do livro de Eclesiástico. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti eu coloco, diz o Senhor, fogo e água. Para que quiseres, tu podes estender as mãos. Você quer fogo? Estende a mão. Você quer a água do batismo? Estende a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Então, Deus colocou diante de nós vida e morte, o bem e o mal. E você vai receber aquilo que você preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para quem o teme. Então, se eu uso da minha liberdade e coloco minha alma, meu espírito, em submissão ao Senhor, em louvor ao Senhor, aí Ele que vai me conduzir, porque eu permito o uso do meu livre-arbítrio para permitir que o Senhor me conduza. Então eu não temerei, caia mil a mim, eu não serei abalado, vou atravessar vales escuros e tudo mais, porque o Senhor tem um cajado que vai me conduzir. É Ele que vai me dar força para eu passar firme nesse vale de lágrimas. Os olhos do Senhor estão voltados para quem o teme. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença de pecar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura. A segunda leitura está em 1 Coríntios capítulo 2, de 6 a 10. Aí que você vai entender que a palavra de Deus é loucura para os homens. A sabedoria de Deus é revelada pelo Espírito Santo.
Então, dentro do meu consciente, eu tenho que abrir espaço, eu tenho que santificar o meu consciente. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu comento, como eu brinco, como eu ando, com quem eu ando, para que esteja ao meu redor um ambiente santo, para que o Espírito Santo não se iniba, não consiga se revelar dentro de mim. Então eu consigo criar um espaço consciente para que o Espírito venha conduzir as minhas ações. É isso que fala a segunda leitura. Vamos ao texto. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão voltados à destruição. Paulo falava isso no início dos primeiros séculos. Ele está falando no primeiro século. Veja, nós já estamos no século 22 e ainda tem gente que rejeita a palavra, rejeita Deus e não quer ouvir Deus, não quer saber de nada com a palavra do Senhor. Falamos assim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conhece essa sabedoria, pois se tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Jesus, nesse momento, está sendo crucificado por muitas nações. O Senhor, nesse momento, muitos poderosos estão crucificando-o, condenando-o, assim como aconteceu em Israel. Através das leis, através das posturas, nações e nações estão proibindo ou perseguindo novamente Jesus, como acontecia nos primeiros 3 séculos da igreja cristã. Então nós estamos vivendo novamente toda essa revolução. Hoje já não tem mais a guilhotina, né? Fazendo um paralelo com a Revolução Francesa, que baniu Deus definitivamente da França. E quem falava em Deus ia para a guilhotina. Quem falava em Jesus Cristo também ia para a guilhotina, que era uma perseguição geral também à igreja. Hoje não tem mais guilhotina. A guilhotina de hoje é o isolamento, é o embanamento das redes, a perseguição contínua. Então, continua da mesma forma. Se você se revela uma pessoa consciente em que Jesus Cristo ou um adorador de Deus, você já começa a ser olhado de lado. Você já começa a ser olhado como uma pessoa estranha. E haverá, até os fins do tempo, uma grande perseguição. Não escondida como está hoje, assim, né? Mas será uma perseguição como nos primeiros séculos da igreja. Mas como está escrito, continuando o texto, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. O que está sendo preparado é que Jesus, ao vencer a morte, ao vencer a Satanás, a morte mais não nos segura. Então, da mesma forma que Jesus ressuscitou, todos aqueles que morrem em Cristo, ou seja, vivem seu batismo dia a dia, a sua luta diária contra as tendências pecaminosas e os pecados deste mundo. Eu não estou falando que é quem não peca, não, tá? Que ninguém aqui é santo. Não tem um santinho aqui. Ninguém é santo. Imaginem do Papa até você. Ninguém é santo. Todos nós pecamos. Mas aquele que continua lutando, ainda vive a sensação do arrependimento, quer confessar o seu pecado a Deus e precisa de Deus na sua misericórdia plena para ser salvo. É o temor a Deus, medo de ficar longe de Deus. É disso que nós estamos falando. A isso está reservado a todos eles, porque se você vive o seu batismo, no dia da sua morte você também será ressuscitado, assim como Jesus foi ressuscitado. Ou melhor, ressuscitou. A nós, terminando a segunda leitura, a nós Deus revelou esse mistério através do Espírito Santo, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Lógico, eu não consigo compreender o pós-morte, ninguém sabe. Deuteronômio 30, versículo 30 fala: aquele que quer pesquisar esse campo está praticando o ocultismo, porque foi oculto a Deus. O que Deus ocultou, né, pertence a Deus, e que Deus revelou pertence aos homens para serem instruídos, nossos filhos e tudo mais. Então, exceto Jesus, que ressuscitou, nenhum outro homem ou mulher
tem experiência pós-morte para nos dizer o que acontece. Mas, pelo Espírito Santo, você pode saborear, né? No seu espírito, você pode saborear essa grandeza dessa promessa, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Aí gera em nós tipo uma saudade, uma alegria no Espírito, porque eu não tenho mais medo da morte. Agora eu sei que na morte inicia-se tudo, um novo caminhar com Deus. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, ou daqueles que são legalistas, que vivem do ritualismo, que vivem, substituiu a misericórdia de Deus pelo rigor da lei, é assim que ele está falando, vós não entrareis no reino dos céus. Então, para entrar no reino dos céus, eu primeiro tenho que praticar a justiça melhor do que os mestres da lei e os fariseus. E eu tenho que entender e aceitar com a minha consciência Jesus Cristo e Deus e suas leis. Né? Amar o próximo como a mim mesmo. Então, primeiro amar a mim mesmo. Eu tenho que amar a mim mesmo. Depois, com esta experiência do amor, que eu me amo e sentindo o amor em Deus, eu posso amar o irmão. E amando o irmão, eu posso amar a Deus. Então, é uma escadinha que não tem como pular um degrau. Primeiro eu me amo o meu irmão e depois amo a Deus. Então, se quer ir para o céu, tenho que praticar as justiças maior do que os mestres da lei e dos fariseus, para entrar no reino dos céus. Depois ele fala: vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolariza com o seu irmão será réu do juízo. Ouviste o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aqui, o não matar e o adultério são simbologias que nos prendem, que nos colocam diante de Deus. Porque o que o homem moderno faz? Exatamente o contrário. Mata. E como que ele mata? Vamos lá. Exemplo. Quando as leis das nações permitem o aborto, por exemplo. O aborto pelo aborto. Não é porque o feto está ruim, não é que o feto tem doença que coloca em risco a mãe, não é nada disso não. Engravidei, não quero aquele filho, vou lá no médico e o SUS é obrigado a tirar aquela criança, aquela vida, que sabemos que é vida. Não é um montante de célula, como o filósofo em 1800 proclamou dessa forma, nem cientista ele era. Mas não é um montante de célula, não é assim como você aprende na faculdade. Não é desse jeito. Deus nas entranhas, é Deus que faz as entranhas, é Deus que gera o sopro de vida ainda no ventre, ainda no útero, quando Deus dá a vida. Não é depois que nasce, não. Você já nasceu uma criança perfeita, um ser perfeito na dimensão de Deus. Então veja, o não matar é uma coisa que está acontecendo. A humanidade está matando. Então, primeiro começa com o aborto, mas depois a eutanásia após os 60 anos, 70 anos. O Estado pode entender que você só dá prejuízo. Então agora as famílias têm total liberdade de tirar a vida daquela pessoa que já está dando só prejuízo ao Estado, à família e tudo mais, então já não produz mais. É um bom argumento para controle de natalidade e controle de vida sobre a Terra. Né? Então vamos pensar direitinho. Hoje eu tenho a sensação de que aquela criança no útero não tem nada a ver comigo. O aborto não está acontecendo, mas não vai me trazer consequências. Mas você vai envelhecer um dia. E depois que você estiver velho, com seus 60, 70, 80 anos, a sua família também vai poder te matar. Porque basta legalizar, basta a Constituição colocar isso aí como lei vigente no país. Aí a família não comete crime, porque praticou a eutanásia. Está entendendo a extensão desse perigo? Por isso que no Evangelho de hoje ele traz o não matar e o adultério. E o adultério porque se um homem não tem a sensação
de honestidade, ou ele não preserva aquela relação única, né, que ele está vivendo, a mulher, então se está liberado, então agora não é mais um casal, é trisal, quadrisal, pentasal. Olha só que absurdo que nós estamos vivendo hoje. Ah, mas a lei permite. Vai pela lei, irmão, vai pela lei, irmã. Você se encontra lá no fundo dos infernos, mas quem entende que a lei pode me liberar para fazer tudo, mas eu não faço, eu tenho livre-arbítrio para não fazer, porque eu temo a Deus. Então eu quero observar primeiro o mandamento do Senhor. A porta dos infernos é larga, por isso que o Evangelho de hoje traz em destaque esses dois mandamentos, não matar e o adultério. Porque o adultério é aceitar também filosofias estranhas, religiões estranhas, que mesmo falando de Jesus não tem nada a ver com o Evangelho. Olha as loucuras nas suas redes sociais, vocês estão recebendo diversos ritos malucos, completamente fora dos eixos, botando o nome de Jesus. Então nem toda igreja que fala o Senhor Jesus, não é assim não, né? Desse jeito não. Olha a natureza das coisas. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas. Ah, mas o verdadeiro louvor em Deus está no meu coração. Sim, está no seu coração. Mas a verdadeira igreja existe, é apostólica, segue dos apóstolos, na linha dos apóstolos. Eu não posso daqui falar que eu fui inspirado por Deus e monto uma igreja, monto outra igreja. Assim vai se multiplicando, CNPJ para tudo quanto é lado. Agora é a igreja, agora é a verdadeira palavra de Deus. Só quem for dessa igreja será salvo. Que é isso? Que loucura! Então nós temos que entender que é pleno adultério. Isso que eu estou fazendo com o nome de Jesus, adulterando as igrejas. E isso começa lá nos anos 1200, com a revolta dos reis contra a igreja. Se consolida na Revolução Francesa. E de lá para cá é esta confusão toda. Né? Qualquer um se acha inspirado para montar uma igreja. Basta abrir um CNPJ, alugar um lugarzinho na esquina ali, se auto-intitular apóstolo, ministro e pastor, e pronto, comecei uma igreja. Que é isso? Loucura. Então é deste adultério, desta figura, que é numa relação entre homem e mulher, é que está tirando também a figura. Nós adulteramos com Deus. Somos uma esposa infiel a Deus. Isso nos condena. Só muita misericórdia, só muito sentimento de arrependimento e acreditando em Jesus Cristo e pedindo misericórdia todos os dias, apelando para o Senhor, é que nós encontraremos o caminho certo para ir para o céu, para viver com Deus. Que eu falo ir para o céu, mas ninguém sabe, né? Pode ser que esse reino de Deus seja instalado aqui na terra, né? Que a gente possa viver ainda aqui na terra, não sei como, em que dimensão, se vai ser do mesmo jeito ou de outro jeito, mas só sei que eu não quero é ficar longe de Deus. Encerrando o evangelho de hoje, está falando do versículo 33. Vós ouviste também o que foi dito aos antigos, não jurará falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos pelo Senhor. Eu, porém, vos digo, não julgueis de modo algum, não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno, vem do mal, vem de Satanás, o demônio. Então, sim, sim, não, não. Porque Jesus falou, nós temos no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. E depois ele fala também, se você é frio, seja frio ou quente, porque os mornos, os dúbios, serão vomitados. Ou você seja frio de vez e pronto, não aceito Deus e tudo bem, pelo menos você não é um sinal confuso, não leva ninguém para os infernos. Ou quente, você é uma pessoa, um homem ou mulher convertida no Senhor e apresenta o Senhor mesmo em meio às perseguição, como nos ensinou hoje Santa Eulália, com 13 anos de idade. Preferiu a morte do que renunciar a Jesus. E é um sinal de conversão até os dias de hoje. Ela foi uma pessoa quente no espírito. Agora, a pessoa não é nem fria nem quente. É um sinal de trânsito defeituoso, que fica piscando vermelho e verde, amarelo. E isso causa acidentes, se for trânsito. E quando você é uma pessoa dúbia desta forma, um pé no inferno, outro pé querendo adorar a Deus, como é que acontece? Olha que família que vai acontecer aí. Meus filhos vão ficar completamente perturbados. Quem que eu sigo? Como é que é? Para onde que eu vou? Né?
Assim nós estamos vendo nas famílias. E Deus fala, ou seja frio de vez ou quente. Você não tem opção de ser morno, porque os mornos serão vomitados. E quando fala isso, não herdarão o reino dos céus. É assim que encerra o versículo 34 de hoje. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum. Seja vosso sim, sim e vosso não, não. Tudo fora disso, além disso, eu vos digo, vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje eu quero pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, que em sua misericórdia alcance nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e nos dê, Senhor, vontade, já que nós somos árbitros de nós mesmos, que nos dê vontade, que o nosso livre-arbítrio nos conduza a estudar a palavra de Deus, a procurar o Senhor Jesus, a aceitar os vossos mandamentos e parar com essa crendice infantil de que um dia a igreja vai mudar para se adaptar ao modernismo, para se adaptar aos movimentos de hoje, a que a Bíblia está inadequada para os tempos atuais. Não, isso nunca vai acontecer, irmão. Isso é história da carochinha. É apelo do inimigo de Deus, do anticristo, que vai arrastar milhares para o fundo dos infernos. Mas eu peço a Deus agora, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, derrame sobre nós um espírito forte, capaz de entender o que está acontecendo. E nessa fortaleza em Deus, como pai, como mãe, segurar nas mãos dos nossos filhos, netos, bisnetos e todos os nossos descendentes que um dia hão de glorificar a Deus, porque receberam de nós a verdadeira fé e agora se mantém firme diante de Deus. Por isso louvamos a Deus pelos nossos pais, avós, bisavós, por todos os nossos antepassados, que com honra e glória nos trouxeram a fé até os dias de hoje. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar, e eu quero convidar você a ser um evangelizador, multiplicando agora nas suas redes sociais esta pregação, na rede familiar, WhatsApp, Instagram, Facebook, para que essa palavra alcance esse coração que precisa ouvir agora essa palavra. Então seja você um multiplicador, e eu peço a Deus que você receba agora todas as honras de profeta, pelo nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.